Você pode não estar familiarizado com uma marca de carros chinesa ainda pouco conhecida chamada Build Your Dreams, ou BYD, mas eles vendem mais veículos elétricos do que a Tesla. De fabricantes de bateria para o maior fabricante de veículos elétricos na China, a BYD está se aproximando de superar a Tesla como o maior fabricante de veículos elétricos do mundo. É provável que você já tenha visto e andado em um deles. Seus ônibus elétricos, transporte público, caminhões e táxis estão circulando por inúmeras cidades globalmente. Sua influência está se expandindo rapidamente na América Latina e no Sudeste Asiático, remodelando o transporte nessas regiões. Na China, são o maior fabricante de veículos elétricos e agora estão mirando perspectivas substanciais de crescimento. Já estão estruturando fábricas na Europa e nos Estados Unidos. Em 2008, Warren Buffett escolheu investir neles em vez da Tesla, por apenas 10 mil dólares americanos. Você pode ter o seu próprio carro elétrico, e isso é convincente para muitas pessoas. Mas qual é a história dessa empresa? Os carros BYD são realmente bons? Como eles cresceram para ter uma presença global tão massiva? Ao longo deste vídeo você irá descobrir tudo sobre a BYD e o que ela está fazendo para desbancar a Tesla. A crescente popularidade dos veículos elétricos é uma oportunidade para fabricantes de automóveis em todo o mundo. Os designs de veículos elétricos são mais simples, com menos peças móveis e menos complexidade. Isso torna o campo de jogo mais fresco em comparação com os veículos a combustão. A Tesla foi, de longe, a maior jogadora nesse espaço, com a Polestar e a Lucid também se destacando. Mas de repente, do nada, no final de 2023, uma nova concorrente surgiu para derrubar a Tesla do primeiro lugar. A BYD gosta de se promover como a maior marca de carros que você nunca ouviu falar. É verdade, pelo menos no contexto de números de vendas. A BYD recentemente ultrapassou a Tesla como líder global em vendas de veículos elétricos. A Tesla fez o seu melhor, entregando impressionantes 484 mil veículos no último trimestre de 2023, um sólido aumento de 11% em relação ao trimestre anterior. Mas não foi o suficiente para manter o título de maior fabricante de veículos elétricos. A BYD avançou com vendas de 526 mil veículos para o mesmo período. A BYD detém impressionantes 35% de participação de mercado na China. Apesar dos nomes esquisitos, eles estão provando ser uma força a ser reconhecida. Você sabia que a BYD está construindo carros há mais de 20 anos? Os carros nos últimos 18 anos não foram muito bons, porém nos últimos 3 anos, várias empresas chinesas passaram a focar seus esforços no que realmente importa, na eficiência. Inclusive as pessoas estão ficando surpresas com o quão bons esses novos automóveis são. A BYD possui 3 modelos de destaque que atendem a diferentes segmentos do mercado, de sedãs e hatchbacks a SUVs, enquanto o modelo Y da Tesla ocupa o 5º lugar como o veículo elétrico mais vendido na China. Porém, ele está sozinho por lá, porque é o único representante dos esforços americanos entre os 15 primeiros colocados. Os veículos elétricos da BYD fizeram avanços significativos globalmente também, especialmente em Israel e Tailândia, onde lideram as vendas. Seus táxis elétricos percorrem as ruas de Bangkok. O maior operador de táxis da Indonésia também planeja comprar 80% dos seus veículos elétricos da BYD. A fabricante chinesa também está se expandindo para o México, Brasil e outros países da América Latina, bem como o Oriente Médio. Na Europa, a BYD pretende começar a produzir carros elétricos até 2025 e está atualmente buscando locais na França, Espanha e Alemanha. Os veículos elétricos de passageiros da BYD ainda não estão disponíveis nos Estados Unidos, e principalmente por uma questão política. China e Estados Unidos não são exatamente amigáveis quando se trata de comércio, então a BYD decidiu deixar os Estados Unidos de fora de suas estratégias comerciais. Mas isso não é tudo. A Lei de Redução da Inflação tem critérios rigorosos para créditos fiscais federais, que priorizam produtos locais baseados nos Estados Unidos. Atender a esses critérios aumentaria o custo para a BYD, já que grande parte da sua produção é baseada na China. Recentemente, Elon Musk até disse que os fabricantes chineses vão demolir a maioria dos concorrentes sem barreiras comerciais. Claro, não se pode dizer que não há veículos elétricos da BYD nos Estados Unidos. As dificuldades são para veículos de passageiros. Já os demais veículos, como caminhões, ônibus e furgões, possuem uma presença crescente.
Tanto que existe uma fábrica para a produção de ônibus de 41 mil metros quadrados na Califórnia, que emprega mais de 750 trabalhadores. Outras operações podem ser encontradas em Illinois e São Francisco, onde a BYD possui um centro de serviços para os seus ônibus e caminhões elétricos. A empresa também fabrica caminhões de lixo, veículos de distribuição, tratores especializados para portos e aeroportos, e até mesmo um enorme caminhão basculante de 60 toneladas usado na mineração. Essa ampla variedade de veículos é vendida para clientes globais. Eles também foram capazes de se expandir para o exterior muito mais rápido do que qualquer outra empresa. Tanto que estão construindo seu próprio navio com espaço para 7 mil carros e seguem planejando mais 7 outros navios ao longo dos próximos 2 anos. Nenhuma outra montadora conseguiu fazer isso até agora. Então, mesmo que você não tenha ouvido falar deles, agora sabe que a BYD é absolutamente enorme. Como a empresa ficou tão grande e diversificou-se tão rapidamente? Para entender isso, precisamos voltar às origens da empresa e ao seu fundador. A BYD começou sua jornada como uma empresa fabricante de baterias e ainda é até hoje. Eles fabricam baterias de todos os tipos. Fundada em 1995 por Wang Chuanfu, um ex-pesquisador e professor assistente na Universidade Técnica de Pequim, a BYD se estabeleceu em Shenzhen, frequentemente referida como Vale do Silício da China. Contrariamente do que se pode pensar, a BYD não mergulhou de cabeça nas baterias para veículos elétricos. Seu produto inicial eram baterias recarregáveis para telefones celulares. Mais tarde, forneceram baterias para laptops e vários dispositivos eletrônicos. A sua lista de clientes incluía grandes players como a Motorola, Nokia e Samsung. Em 2002, a BYD reivindicou o título de segundo maior produtor mundial de recarregáveis, com uma participação de mercado de 25%. Também naquele ano, a empresa abriu capital na Bolsa de Valores de Hong Kong. Em 2003, Wang aproveitou uma oportunidade única. Ele compraria uma empresa com dificuldades chamada Qinchuan. Os investidores ficaram abalados e acharam que Wang tinha perdido a cabeça. O preço das ações caiu como resultado. Foi uma chance de expandir os seus negócios e alavancar sua experiência em baterias, estabelecendo um centro de pesquisa e desenvolvimento em Xangai. Ele famosamente fez com que os seus engenheiros desmontassem sua Mercedes Classe S. Isso era para definir o tom para a estratégia inicial da BYD: imitar os grandes, aprender, copiar e produzir. Essa tática de engenharia reversa deu dividendos, permitindo a BYD oferecer carros com aparência premium a preços acessíveis. Inicialmente, eles imitaram os modelos da Toyota, mas a partir de 2006, em meio a uma economia chinesa em expansão, suas vendas domésticas dispararam. Embora na época fossem principalmente veículos a gasolina, o próximo objetivo de Wang era criar veículos elétricos, e o primeiro exemplo chegou em 2008. Esse foi o mesmo ano em que a Berkshire Hathaway de Warren Buffett comprou 10% das ações negociadas publicamente da BYD em Hong Kong. O crédito por chamar a atenção de Warren Buffett para a BYD vai para o vice-presidente da Berkshire, o falecido e grande Charlie Munger. Seu investimento inicial de 232 milhões em 2008 se transformou em surpreendentes 7,4 bilhões até 2021. Isso é um aumento impressionante de 30 vezes, ou 3.000%. E isso mostra a genialidade do seu movimento de investimento. Também é um testemunho do crescimento meteoricamente rápido e do sucesso da BYD. Em janeiro de 2024, a BYD tem uma capitalização de mercado de 74,8 bilhões, consolidando sua posição como a 207ª empresa mais valiosa do mundo. Uma das principais razões para o sucesso da BYD foi o forte apoio do governo chinês. Como você pode imaginar, a China deu um mergulho sério nos veículos elétricos no início dos anos 2000, visando mudar para longe dos motores a combustão. A estratégia de generosos incentivos fiscais tanto para fabricantes de veículos elétricos quanto para compradores estimulou o alcance desses resultados. Um impressionante incentivo fiscal de 30 bilhões de dólares foi anunciado de 2009 a 2022, com mais 97 bilhões a caminho até 2027.
As alíquotas de impostos para empresas de veículos elétricos seriam reduzidas do padrão de 25% para 15%, e tudo isso foi o suficiente para impulsionar a indústria de veículos elétricos. Para um empresário perspicaz como Wang, era uma oportunidade de ouro. Ele já tinha uma empresa fabricante de carros e experiência interna na fabricação de baterias, então a mudança para veículos elétricos era óbvia. À medida que a demanda crescia, a BYD expandia a variedade dos seus modelos. Uma história de sucesso notável na BYD é a criação da bateria Blade, uma alternativa de cobalto para as tradicionais baterias de íon de lítio. Essa inovação é elogiada por sua segurança e estabilidade aprimoradas. A BYD não apenas incorpora essas baterias em seus próprios veículos, mas também as vende para outras montadoras, incluindo, supostamente, a Tesla. Junto com a vantagem tecnológica vem a integração vertical. A BYD possui a grande maioria de sua cadeia de suprimentos para veículos elétricos, desde as baterias e motores até chips e software. A BYD fabrica 75% de suas peças em seu modelo principal. A BYD possui até um braço de fabricação de chips, a BYD Semiconductor, que é, claro, fábrica dos chips utilizados nos veículos elétricos. Isso permitiu a BYD evitar a escassez global de chips que prejudicou muitas outras montadoras. Ao ter sua própria produção de baterias e chips, a BYD pode reduzir seus custos, melhorar sua qualidade e inovar em grande parte mais rápido do que os seus concorrentes. Outro motivo para o sucesso da BYD é a competitividade de preço. O Tesla Model 3 deveria ser o carro elétrico para todos, mas a partir de $35 mil americanos não é exatamente tão popular. Por esse preço, o Model 3 básico oferece uma autonomia de cerca de 437 km. Por outro lado, o BYD Seal começa em cerca de $10 mil americanos e oferece duas opções de bateria, uma para 305 km e a outra para 403 km. Essas diferenças de preço e características são importantes, especialmente em mercados sensíveis a preços, como China, Sudeste Asiático e América Latina. Inclusive agora eles são capazes de comprar minerais de lítio em volume tão grande que conseguem um preço muito bom. Geralmente na China, a maioria dos materiais são de lá, a mão de obra é muito mais barata, então tudo é apenas mais barato em uma escala muito mais barata, então pode ser feito com um custo muito mais baixo. O modelo principal da BYD, o Seal, é o que realmente chamou a atenção do mundo. Ele foi projetado para ser acessível sem sacrificar muito em termos de desempenho. Agora, você pode estar pensando, por que alguém compraria um Model 3 em vez do Seal, se eles estiverem disponíveis nos mesmos mercados? Bem, isso se resume ao prestígio da marca. A Tesla tem uma marca poderosa e é vista como líder em tecnologia e inovação em veículos elétricos. O Model 3 oferece um desempenho impressionante e uma rede de carregamento global que a BYD ainda não igualou. Mas, como mencionado anteriormente, a BYD está expandindo rapidamente e pode muito bem alcançar a Tesla em termos de infraestrutura de carregamento nos próximos anos. O Seal também é projetado para ser acessível, mas a BYD não economizou nos recursos. Ele possui tecnologia avançada de assistência ao motorista, incluindo um sistema de controle de cruzeiro adaptativo, frenagem de emergência automática, assistência de manutenção de faixa e muito mais. Os modelos mais caros também incluem multimídia de 12,8 polegadas com conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Os modelos de entrada podem não ter todos os mimos, mas eles ainda oferecem uma experiência de direção elétrica acessível e eficiente. Outro motivo para o sucesso da BYD é a diversificação. Eles não colocam todos os ovos na cesta dos veículos de passageiros. Como mencionado anteriormente, a BYD é líder global em veículos elétricos, desde ônibus e caminhões até empilhadeiras e tratores de mineração. Seus táxis elétricos estão rodando em várias cidades ao redor do mundo, e eles têm uma presença forte no mercado de ônibus elétricos. Sua estratégia de diversificação permite que a BYD atenda a diferentes segmentos do mercado e alcance sucesso em várias frentes. À medida que a demanda por veículos elétricos cresce em diferentes setores, a BYD está posicionada de maneira única para capitalizar essas oportunidades.
Como mencionado anteriormente, a BYD está trabalhando para expandir sua presença global em países como México, Brasil, Tailândia, Israel e Oriente Médio. A BYD está, sem dúvida, desafiando a Tesla como líder global em veículos elétricos. Sua abordagem inovadora, integração vertical, competitividade de preço e diversificação são os pilares do seu sucesso. À medida que a indústria de veículos elétricos continua a crescer, será interessante ver como a BYD e outras empresas emergentes moldarão o futuro da mobilidade elétrica. Isso nos leva à pergunta final. A BYD pode manter sua posição como líder global em veículos elétricos ou a Tesla recuperará a coroa? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a competição no mundo dos veículos elétricos está apenas começando. Se esse tipo de conteúdo é interessante para você, considere se inscrever no meu canal e deixar o seu like. Se mais temáticas sobre o mundo empresarial também for do seu interesse, confira o meu e-book com aplicação estratégica de diversas áreas da gestão. O link está na descrição.